liberdade é liberdade. Você tem que ter direito de liberdade de expressão, que, aliás, é um dos primeiros artigos da Constituição Federal do Brasil, a qual o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deveria ser guardião, porque os membros do STF, os ministros, são guardiões da Constituição Federativa do Brasil. Liberdade de expressão não pode ter cerceamento de opiniões, cerceamento de questionamentos de métodos eleitorais que não começaram agora. Bolsonaro reclama da urna eletrônica desde quando foi votado em 2018. Você não pode impedir youtubers que têm os canais cancelados, desmonetizados, porque simplesmente questionam o status quo de um STF que tem metido os pés pelas mãos. O STF começou o inquérito das fake news, deu start no inquérito. Isso não pode, não é permitido. Isso tem que ser feito pelo Ministério Público, tem que ser pedido por outra instância jurídica. Ou seja, eles estão dando pedaladas para conseguir instituir uma liberdade de expressão cerceada que é muito perto de um controle. E isso é muito preocupante. Quem sou eu na fila do pão? Tive um vídeo meu censurado no YouTube, em que eu não falava nada, absolutamente nada. Eu reproduzia o que o presidente Jair Bolsonaro discursou para os embaixadores, porque disse que o conteúdo era impróprio para aquela rede. Eu tô com medo de sofrer censura nesse país em que eu sou livre, um país democrático, um país em que o presidente foi eleito e eu tenho direito de falar o que eu quiser e não ser presa, não ter medo de ser presa e poder ter liberdade de expressão. Isso sim é democracia e liberdade. A resolução mais recente do TSE estabelece que, em casos de fake news que já tenham sido consideradas irregulares pelo tribunal, a determinação vale também para conteúdos idênticos que sejam replicados na internet. Ou seja, se uma fake news idêntica a uma já julgada pelo TSE começar a circular, a presidência do tribunal pode ordenar que ela saia do ar, sem a necessidade de uma nova representação de partidos ou iniciativa do Ministério Público. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o objetivo é reduzir o tempo que informações inverídicas vão permanecer no ar. Entre aspas, uma vez verificado pelo TSE que aquele conteúdo é difamatório, injurioso, discurso de ódio ou notícia fraudulenta, não pode ser perpetuado na rede. O advogado Alberto Rolo, especializado em direito eleitoral, diz que isso evidencia a extrema preocupação do TSE com a amplitude que a desinformação ganhou nestas eleições. Mas ele acha discutível, entre aspas, estabelecer novas regras para o tema estando tão perto da eleição em si. Alguns especialistas veem com reservas que o TSE possa tomar decisões a respeito de conteúdo falso sem ter sido provocado, ou seja, sem que alguém, digamos, um partido político ou o Ministério Público, tenha entrado com uma ação. Vera Chemin, especialista em direito constitucional, lembra que o Legislativo teria que ter determinado com mais clareza como a Justiça Eleitoral deveria agir nesses casos. Mas muitos projetos que tratam de fake news e desinformação ainda estão sob análise no Congresso. O TSE também decidiu no mesmo dia que anúncios pagos para veiculação em redes sociais e sites deverão ser suspensos no período de 48 horas antes do dia da votação até 24 horas depois. A justificativa é que houve, entre aspas, um aumento exponencial de monetização de blogs e sites que recebem dinheiro para propaganda eleitoral, mesmo durante o período proibido por lei. O ministro Alexandre de Moraes, que conduz o processo eleitoral à frente do TSE, declarou que houve um crescimento de 1.671% na divulgação de conteúdo considerado falso, se comparado com a votação de 2020, e uma alta de 436% nos episódios de violência política via redes sociais em relação a 2018. O tribunal vem tendo que lidar com desafios como a propagação de fake news sobre as urnas eletrônicas, a necessidade de garantir a segurança do eleitor em meio à votação mais tensa em décadas, e a ameaça de violência na contestação dos resultados das eleições. O TSE também deu 3 direitos de resposta a Lula em razão de falas consideradas ofensivas ou distorcidas, feitas por comentaristas da Jovem Pan contra o petista. Além disso, foi determinado pelo Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, investigar se há falta de isonomia da Jovem Pan em sua cobertura,
com favorecimento a Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, a Jovem Pan veiculou um editorial afirmando, entre aspas, que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la, e fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está desde segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral, fecha aspas. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão emitiu nota afirmando que vê receio de interferência na programação das emissoras por parte do TSE. Mas o advogado Alberto Rolo afirma, entre aspas, que rádio e televisão são concessões públicas e têm de cumprir a lei. E a lei eleitoral diz que rádio e televisão não podem dar tratamento privilegiado em época de eleição. Ou seja, não se pode falar só bem de um candidato e só mal de outro. Sobre as expressões proferidas pelos comentaristas da emissora, o advogado considera válida a queixa de Lula contra o uso das palavras ladrão e ex-presidiário, uma vez que as condenações de Lula no âmbito da Lava Jato foram anuladas. Já Vera Chemin opina que os comentários da Jovem Pan se inserem no exercício da liberdade de expressão e, portanto, o TSE estaria ferindo esse direito. Um trecho de 7 segundos de uma entrevista com o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que seria veiculado em uma propaganda eleitoral de Bolsonaro no dia 19 de outubro, foi substituído na TV por um QR Code, que levava a um canal oficial de tira-dúvidas eleitorais no WhatsApp, e a uma frase em que se lia "suspenso por infração eleitoral". Na entrevista concedida à Band, Marco Aurélio dizia: "O Supremo não inocentou Lula, o Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial". O corte do trecho foi feito com base em uma decisão do ministro do TSE, Paulo de Tarso Sanseverino, proibindo que Lula fosse mencionado como, entre aspas, verdadeiro ladrão e corrupto pelo locutor do programa de Bolsonaro. Palavras que não foram usadas por Marco Aurélio Mello. Alberto Rolo enxergou exagero e erro do TSE nessa decisão. Marco Aurélio, ao jornal Estado de São Paulo, disse, entre aspas, que os tempos são estranhos. Não podemos permitir censura a quem quer que seja, fecha aspas. À Folha de São Paulo, o TSE informou que a Corte não pratica censura e que todas as decisões são avaliadas em casos concretos. O direito brasileiro ele prevê a legítima defesa proporcional a um ataque. Se eu sofro um ataque, um abuso de direito, alguém excede no exercício do seu direito, eu tenho então o meu direito de defesa. Então, o direito de resposta ele é inquestionável. Qual é a questão que se coloca neste caso? É a outra parte da decisão do TSE, que é uma espécie de decisão preventiva com relação à informação. Então, o direito já prevê, em todos os casos de excesso, de abuso, que haja, então, uma repressão àquele excesso, àquele abuso. O problema aqui é que houve uma imposição de abstenção de certas ações, ou seja, há uma previsão de que a emissora vá cometer delitos, então já se impõe que ela, de antemão, se abstenha. E é justamente aí que fica esse incômodo. Por quê? Porque fica sempre aquela sensação de censura. Nós estamos diante de um momento em que precisamos defender sempre a nossa liberdade, a liberdade de informação, de receber a informação, de buscar a informação. Então, todo veículo de informação que sofre algum tipo de limitação, ainda mais nesse caso uma limitação preventiva, fica com aquele receio e causa um receio até nas outras emissoras também. Nesse caso específico dessa decisão, houve inclusive por parte da emissora uma determinação para que os seus comentaristas deixassem de utilizar certas expressões ou deixassem de dizer, de emitir certas opiniões, justamente para não infringir essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral. É o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral está sendo a todo momento questionado e o juiz não pode se furtar a julgar, Daniela. Toda vez que ele recebe uma demanda, ele é obrigado por lei, ele tem este poder-dever de dar uma resposta. Então, talvez seja o momento do Tribunal Superior Eleitoral de trazer decisões
que sejam mais de apaziguar e não de animar ainda mais esse debate eleitoral num momento de tensão, efetivamente, de polarização que nós vivemos no Brasil, nesse momento pré-eleitoral. Até onde vai o meu direito à liberdade de expressão? Até onde vai o meu direito de disseminar notícias que às vezes são falsas e sabidamente falsas? Então, o direito tem essa resposta. Para todos os excessos, para todos os abusos, para tudo aquilo que resvala para fora dentro daquela esfera de proteção do direito à liberdade de expressão, há no próprio ordenamento jurídico uma previsão de repressão, muitas vezes até um tipo penal. Então, se eu digo, por exemplo, a alguém, você é um homicida, eu estou imputando um crime a essa pessoa. E eu posso estar cometendo um crime de calúnia. Por quê? Porque eu estou imputando a alguém um crime que eu sei que essa pessoa não cometeu. E assim também a difamação, a injúria, há diversos crimes previstos no nosso Código Penal, os crimes contra a honra. Então, o direito prevê a proteção da esfera e o direito também prevê a repressão aos excessos. Qual é o problema, de novo, e qual é justamente a dificuldade? Onde é que fica essa linha divisória? Então, onde é que termina o meu direito de expressão e inicia o meu excesso, o meu abuso, em que eu já estou infringindo o direito do próximo? E é aí que entra o Poder Judiciário, a importância de se fazer essa limitação, e aí a dificuldade do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque tem sido suscitado com relação a muitos casos. E há, em alguns determinados casos, o abuso do uso do direito da imprensa, o abuso da própria comunicação em si. Então, as pessoas se valem da sua liberdade de expressão para disseminar, por exemplo, notícias falsas, notícias desabonadoras, notícias que ofendem a honra de outras pessoas publicamente ou no seu íntimo. Cabe ao Poder Judiciário fazer essa repressão. Fala pessoal, ontem, dia 4 de novembro de 2022, eu tive tanto meu Instagram e Twitter derrubados pelo TSE. Somados davam aí 10 milhões ou mais de seguidores. E muita gente está divulgando que foi derrubado por conta de fake news que eu postei e divulguei. Isso é uma fake news, na verdade isso é uma mentira. Por quê? Porque não foi derrubada por conta de nenhum vídeo que eu fiz durante a campanha, não foi derrubada por nada que eu tinha postado ali anteriormente, a não ser o pedido que eu fiz ao TSE para poder averiguar denúncias que estavam sendo feitas. Então, se um parlamentar, o mais votado do Brasil, inclusive, que tem 1,5 milhão aí de votos para poder representar, não puder solicitar para que o TSE faça o seu trabalho de analisar, a gente realmente não está mais numa democracia. E se fosse por conta de fake news que me derrubaram, pior ainda, porque a esquerda é a que mais divulga fake news descaradamente. Você tem aí pessoas como a Márcia Tiburi dizendo coisas absurdas, horrendas, sobre mentiras aí na campanha do Bolsonaro, e ninguém nunca pediu para que a conta dela fosse derrubada. O próprio Janones e outras aí jornalistas divulgaram incansavelmente, pegaram um vídeo de um ator pornô gay para poder colocar como se fosse eu, para poder simplesmente tentar derrubar a minha reputação aí no segundo turno. E depois tudo rapidamente foi visto que era uma mentira, mas eu, hora nenhuma, solicitei para que fosse derrubado as contas deles. Por quê? Porque eu acredito que existem outros meios de você combater isso, não pedindo para que aquela pessoa perca a sua conta, porque a internet ela é marcada por liberdade. Então eu não concordo com vários do que a esquerda diz, eu nunca solicitei a derrubada de nenhum desses perfis. Inclusive, foi a mesma esquerda que fez arte colocando aí a cabeça decapitada do presidente, a mesma esquerda que ficou chamando o presidente de tudo quanto é nome durante esse mandato de 4 anos e nunca tiveram suas contas derrubadas aí por conta disso. Mas a gente sabe o porquê eles estão querendo, obviamente, me calar. Eles estavam esperando aí qualquer brechinha, porque eu fiquei bem calado durante esses dias, porque eu sabia que o TSE estava em cima de mim para poder tentar calar a minha voz. E eu tinha tirado um print, coincidentemente, ali do meu alcance, somente no Instagram, e eu percebi que estava dando 1,4 bilhão de alcance somente no meu Instagram. Então esse é o motivo. Eles estão querendo calar a minha voz, sabem que eu consigo alcançar as pessoas. No Nordeste, nos locais onde eu visitei durante a campanha no segundo turno para o presidente, houve um aumento médio de votos para o Bolsonaro de 3,8%. A gente conseguiu reverter muito mais votos para o Bolsonaro do que eles conseguiram para o Lula.
O Bolsonaro do primeiro turno para o segundo aumentou 7 milhões de votos, o Lula 2 milhões de votos, ou seja, o nosso poder de persuasão, de comunicação tem dado certo, e não com mentiras. Eu falo com você aqui aquilo que eu sou, aquilo que é a verdade, e por isso que eles estão tentando aí nos calar. Inclusive estão até pedindo aí, né, para poder me calar em termos de cassação de mandato, né? Nessa semana que vem agora, a chapa aí do Lula vai solicitar aí a derrubada, tanto minha, quanto do Eduardo, quanto de outros parlamentares, a cassação dos nossos mandatos. Agora, 1,5 milhão de pessoas sendo derrubadas simplesmente porque eles não concordam com aquilo que a gente fala. E nos impressiona, né, a seletividade dessas derrubadas, porque você não precisa concordar comigo. Você talvez nem gosta do meu trabalho, e não tem problema. A gente tem que concordar em discordar. Mas uma coisa é fato, isso é extremamente perigoso. Você tem um tribunal do que está ditando as pessoas que podem falar e pessoas que não podem falar. Já caíram as contas do André Valadão, do Zezé de Camargo, Zambelli, Gustavo Gayer, Alan dos Santos, várias pessoas que simplesmente estão do lado da direita e não da esquerda. Então, por favor, pessoal, entendam o que eu estou dizendo. É claro que se eles tirarem as minhas redes sociais, eles tirarem meus meios de comunicação, ficará muito difícil. Mas eu só paro enquanto eles tirarem de fato o meu ar. Eu sou jovem, eu tenho disposição, eu consigo andar, pego o carro, vou até vocês, eu faço o que for. Mas uma coisa isso é para poder amedrontar, isso é para poder nos colocar medo, isso é para poder parar as pessoas em volta que estão aí de fato se posicionando em prol do diálogo. E repito aqui mais uma vez, que democracia é essa que nós estamos vivendo? Que basicamente a gente está tendo medo do que postar. O deputado mais votado do Brasil tem medo do que postar, porque caso contrário seria derrubado. E foi isso de fato que aconteceu. Então aqui esse vídeo não é para você que concorda comigo. Esse vídeo é para você que discorda de mim, mas mesmo discordando de mim, sabe que a nossa liberdade está sendo tolhida aos poucos. Por isso, eu peço para que você compartilhe aqui esse vídeo para que a verdade seja reverberada. Muito embora, tem vários aí comemorando aí a derrota, como essas pessoas aqui que estão mostrando aí agora, falando em isolar a extrema-direita, em fazer isso e aquilo com a direita, saibam que a nossa liberdade ela é tirada aos poucos. Daqui a pouco é a nossa rede social, daqui a pouco é o mandato, daqui a pouco é as nossas vidas. Não duvidem disso. E hoje nós vamos trazer aqui uma dica maravilhosa de um delicioso bolo de Nutella, bem fácil de fazer. Boa noite, são 6h03, hoje é quarta-feira, 19 de outubro, está começando o Jornal das 6. Olha, vamos abrir o Jornal das 6 de hoje trazendo uma receita bem interessante, bolo de Nutella. Para fazer essa receita, é preciso apenas pré-aquecer o forno a 180 graus, aí você bate 4 ovos grandes em uma batedeira durante 6 minutos e adiciona a Nutella aquecida, para ficar mais molinha. Misture novamente e leve ao forno por 25 minutos. Pronto, está pronto o seu bolo de Nutella. Essa receita detalhada, deliciosa, você pode ver no nosso portal www.96fm.com.br. É assim que a gente iniciaria o Jornal das 6 e todos os outros programas jornalísticos da emissora, se a gente fosse obrigado a trazer notícias e informações para vocês, sem poder fazer uma análise crítica sobre os assuntos. O motivo de começar o programa dessa forma é trazer a nossa preocupação sobre uma instituição que deveria defender a democracia, hoje está demonstrando claramente, fortemente, através de censura de jornalistas, blogs, canais de notícias, canais de televisão e rádios, relativizando conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa indignação, essa é a nossa forma de nos mantermos a favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, tão caros numa democracia.